Bom, como eu coloquei no outro vídeo, para resolver todo e qualquer problema de fuso horário, nós podemos usar estas três fórmulas aqui, tá? Então vamos aqui para alguns exercícios que eu deixei inclusive à disposição ali no Moodle. Bom, vamos começar por esse então. Esse primeiro exercício é um exercício da URGS, é uma primeira questão. Diz assim, a prefeitura de uma cidade turística quer fazer um mapa da cidade onde constem as ruas com seus nomes e localização dos pontos turísticos, dos hotéis e dos restaurantes. Para que esses objetivos sejam alcançados, é fundamental a escolha de uma escala adequada. Então, ele está pedindo uma escala adequada para o mapa, só isso. Qual das alternativas corresponde à escala mais adequada? Bom, pessoal, se ele quer a localização dos pontos turísticos, hotéis, dos restaurantes, a mais adequada é aquela que tem um maior detalhamento, né? Porque, ruas com nomes, qual é a escala com mais detalhamento? É a maior escala dentre as apresentadas. E a maior é a letra A, é a que tem mais detalhamento. Então aqui é uma questão bastante simples, basta escolher aí a de maior detalhamento, que é a maior escala. A outra questão, também uma questão antiga da URGS, vamos ver. A distância entre Porto Alegre e São Leopoldo é de 25 quilômetros. Qual a distância entre essas cidades em um mapa com escala de 1 para 100 mil? Então vamos montar aqui o problema. O que nós temos aqui? Nós temos o Dzão, que é 25 quilômetros. Nós temos a escala, que é 1 para 100 mil. 100 mil. E nos é pedido aqui qual a distância entre essas escalas em um mapa, ou seja, pedido a distância gráfica. Como achar a distância gráfica? A gente pode usar aquela fórmula. A distância gráfica é o Dzinho, que é igual a Dzão sobre E. O que é o Dzão? 25 quilômetros. Sobre, usamos somente o denominador. 100 mil. 100 mil. Então temos aqui 25 quilômetros para 100 mil. Basta dividir. Aqui só uma situação. Nós devemos usar uma mesma unidade. Qual a unidade que vamos usar? Eu vou pegar o 25, vou repetir aqui para ficar mais claro, dividir por 100 mil. Veja bem, as respostas alternativas aqui estão em centímetros, ou seja, a questão está pedindo uma resposta em centímetros. Escala não tem unidade, é uma proporção. Mas eu nunca mudo a escala, portanto, aqui, o denominador. Eu posso mudar lá. O que eu faço? Eu transformo 25 quilômetros em centímetros. Aí, pessoal, vocês não podem de forma alguma se enganar nessa transformação. Eu lembro a todos que vocês devem conhecer, né, obviamente, as casinhas decimais. Né? Essa transformação tem que ser automática, tem que estar na massa do sangue. Olha, se eu tenho 25 quilômetros, eu quero transformar em centímetros, que me é pedido aqui em centímetros, então eu passo de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Eu tive que aumentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Eu teria aqui a vírgula, ok? Então eu vou passar a ter 2.500.000 centímetros. Vou fazer isso aqui, 2.500.000 centímetros, agora tudo em centímetros, divididos por 100 mil. Isso vai me dar a resposta em centímetros. Aí, né, pessoal, é uma questão matemática. Pronto, sobrou quanto? 25 centímetros. A resposta é a letra B, tá? Então vejam como usando aquela formulazinha
bastante simples a solução dessa questão. Vamos para a questão 3. Também aqui temos uma questão da URGS, que diz o seguinte: numa estação ferroviária há um depósito medindo 160 metros de comprimento. Então, o que nós temos aqui? O Dzão, que é 160 metros. Em uma carta topográfica com escala horizontal de 1 para 2000, o que nós temos aqui? A escala 1 para 2000. Qual é o tamanho do traço que representa o comprimento desse depósito? Né? E olha só, então nós temos que achar o Dzinho. Nós não temos o Dzinho à distância gráfica. Esse Dzinho, vamos novamente usar a fórmula. Qual é a fórmula do Dzinho? É simples. Dzinho igual a Dzão dividido por E, novamente. Dzão é 160 metros divididos por 2000. Agora, aquela situação da transformação, né? Olha, a resposta aqui é pedida em milímetros. Eu não mudo a escala, eu só mudo a distância real. Eu já transformo isso aqui em milímetros e mantenho 2000. Transformar em milímetros, vamos novamente, ó. Coisa lá da quinta série, né, pessoal? Olha lá, o que a gente tem aqui? 160 metros, né? Então, eu tenho, ó, 160 metros. Tem que aumentar 1 decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu vou ter 160 mil, o quê? Milímetros, né? Então, eu vou colocar aqui, Dzinho é igual 160, aumentamos 3 casas, né? Aumentamos 3 casas, dividido por 2000. Agora, tudo aqui eu considero milímetros e, obviamente, eu vou 1, 2, 3, 160 dividido por 2 é igual a 80, o quê? Milímetros. Então, a resposta é a resposta D. Então, vejam como é simples. Tá? Vamos a uma outra questão. Essa aqui é a questão 4. Né? Uma questão 4 da Universidade Federal, também do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Como resolvemos essa questão? As figuras representam a distância real entre duas residências e a distância proporcional, que é o Dzinho. Distância real Dzão, proporcional Dzinho, em uma representação cartográfica, que está aqui. As quais permitem aqui, né, estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numérica correta é... Está pedindo a escala numérica. Como é que a gente acha a escala? Lembrem-se da fórmula, né, da escala, que é bastante simples. Dzão dividido por Dzinho. Olha, então, E é igual. O Dzão, eu tenho aqui, qual é o Dzão? Eu tenho que olhar na carta, está aqui, ó, né? 2.000 metros. 2.000 metros dividido, né? Dividido por quanto? Pelo Dzinho. O Dzinho eu tenho aqui. Aqui está 40 milímetros. E aí é fácil, né? Novamente eu tenho que transformar. Eu não posso usar unidades diferentes. Eu tenho aqui milímetros e lá metros. Então, tanto faz, tá? Eu tenho que usar a mesma unidade. Eu acho mais fácil transformar 2.000 metros em milímetros. Como eu faço? Olha, metros, decímetros, centímetros, milímetros. 3 casas. 3 casas. 1, 2, 3. Dividido por 40. Agora, tudo aqui é de fato milímetros. Cortamos uma,
cortamos uma, eu vou ter 200 mil milímetros dividido por 4. Olha, isso vai me dar 50 mil, que é não a minha escala, porque aqui nós estamos usando o E como símbolo de denominador da escala. Então, tá aqui, né? O numerador é sempre o quê? 1. 1 para 50 mil. Ok? Então, aqui, letra C. Questão 4 resolvida. E temos um último exemplo, né? Um último exemplo aqui. Uma questão da Federal do Rio Grande do Norte, só 4 alternativas, vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Tá? O que ela diz? A escala é um dos elementos fundamentais da cartografia. Para se calcular a distância real entre 2 pontos em um mapa, sabendo-se que sua escala é 1 para 200 mil, já vamos colocar aqui, 1 para 200 mil. E a distância entre 2 pontos é de 15 centímetros. Dzinho, 15 centímetros. Qual é a distância real entre os 2 pontos? Dzão. Não sabemos o dzão, que é a distância real. Mas sabemos a fórmula. Dzão é igual a Dzinho vezes E. Essa é a conta mais simples, né? E mais direta. Dzão é igual a 15 centímetros vezes 200 mil. Então, pessoal, aqui nós podemos ter um problema, porque às vezes algumas calculadoras têm um número limitado de casas, né? E pode dar um número muito grande aqui, muito astronômico, né? Vai depender da escala utilizada. Então, vai uma dica aqui, ó. Vocês vejam que a resposta está sendo solicitada em quilômetros. Bom, se a resposta está sendo solicitada em quilômetros, o que eu posso fazer aqui? Já transformar aqui em quilômetros, né? E utilizar o 15, né? Então eu tenho, como aqui é centímetros, considero centímetros. Vou transformar em quilômetros. Quantas casas? Lembram? Quantas casas? Olha só. Né? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então eu venho. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 15 vezes 2, que vai dar 30, como já cortei aqui, o quê? Quilômetros. Pronto. A distância real é de 30 quilômetros. Ok? Então são exemplos, dicas de como resolver questões de escala. Agora é com vocês. Deixar um recadinho aqui para vocês. Vão lá no material no Moodle e resolvam os exercícios de escala. O 11, 12, 16, 17, 19, 23 e 24. Bora resolver ainda nessa aula e me mandar as dúvidas e respostas pelo fórum que vai ficar aberto aí para vocês, tá? Bons estudos, pessoal!